Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com cada um de vocês, queridos irmãos e queridas irmãs. E nesse vídeo, vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 18 a 24 de agosto. Como os irmãos já sabem, de maneira objetiva, nós vamos analisar as partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Então, iniciando, vamos analisar e preparar as joias espirituais que podemos encontrar na leitura da Bíblia dessa semana, que se encontra em Provérbios, capítulo 27. Depois, na sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um importante discurso de 15 minutos com o tema Um Irmão em Tempos de Aflição. Nesse discurso, teremos duas perguntas com base em textos bíblicos para respondermos e uma outra com base num vídeo para respondermos. Também veremos as respostas dessas perguntas para que os irmãos aproveitem bem essa parte. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos estar continuando estudando o livro Aprenda com as Histórias da Bíblia, especificamente as histórias 10 e 11. Então também veremos as respostas e comentários dessas histórias, juntamente com as lições, para que assim os irmãos consigam dar excelentes comentários também nesse estudo. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. E a primeira pergunta aqui da apostila tem como base o texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 21, que diz: Assim como o cadinho é para a prata e o forno de fundição para o ouro, assim a pessoa é testada pelo elogio que recebe. Notem a pergunta: por que um elogio pode ser um teste para nós? Resposta: porque os elogios que recebemos podem revelar o que somos. Então, mostramos humildade quando esses elogios nos movem a reconhecer que devemos tudo a Jeová e nos incentivam a continuar a servi-lo. Já a falta de humildade fica evidente quando os elogios criam em nós um sentimento de superioridade. Muito bem, agora com base na leitura completa de Provérbios, capítulo 27, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar aqui no versículo 1, que diz: Não se gabe do amanhã, pois você não sabe o que cada dia trará. Lição: observamos nesse versículo que devemos viver com humildade, confiando em Jeová e vivendo o nosso dia a dia com equilíbrio, sem arrogância. Planejar é bom, mas se gabar do futuro mostra falta de equilíbrio, pois, como sabemos, a vida é incerta e só Jeová sabe o que virá. Portanto, devemos confiar nele e viver cada dia com gratidão e responsabilidade. Muito bem, agora na continuação, vamos analisar aqui o versículo 6. Diz assim: Leais são os ferimentos causados por um amigo, mas muitos são os beijos do inimigo. Muito bonito esse texto, não é mesmo, irmãos? Vejam a lição. Esse versículo nos mostra que devemos valorizar aqueles amigos que são sinceros e falam a verdade para nós, pois a correção sincera é uma prova de amor, diferente daqueles que notam algum erro nosso e só dão elogios falsos para nos ver cair depois. Então, realmente, um amigo verdadeiro, às vezes, por amor, vai dizer algo difícil para nós, mas devemos encarar isso como algo precioso. Afinal, Jeová valoriza esses relacionamentos sinceros, onde há espaço para correção e crescimento. Agora vamos considerar aqui o versículo 17. Podemos encontrar outra joia espiritual nesse versículo. Diz assim: Assim como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o seu amigo. Provérbios 27, 17, lição, notamos aqui a importância de sermos humildes e procurarmos aprender uns com os outros.
E o próprio Jeová quer que vivamos em comunidade, ajudando uns aos outros a crescer espiritualmente, pois não importa a idade, sempre podemos nos encorajar mutuamente através de conversas, conselhos e até desafios entre amigos. Por isso, como lição, devemos buscar amizades que nos ajudem a melhorar. Afinal, crescer junto é mais poderoso do que crescer sozinho. Passando agora para o versículo 23, vamos ver que joia espiritual podemos encontrar nesse texto. Diz assim: Você deve conhecer bem a aparência do seu rebanho. Cuide bem das suas ovelhas. Notem que interessante a lição. Vimos aqui que sempre devemos cuidar bem do que temos, ou seja, ser pessoas responsáveis. Nos tempos bíblicos, cuidar dos rebanhos era essencial para o sustento. E hoje, isso se aplica a tudo que Jeová nos confiou: família, trabalho, espiritualidade. Portanto, ser responsável e cuidar bem do que temos, além de ser parte da nossa adoração, é uma maneira de mostrarmos sabedoria e gratidão a Jeová. Então, o tema desse discurso é um irmão em tempos de aflição. Vamos ler a fonte de matéria. Jeová nos deu uma família mundial onde podemos encontrar verdadeiros amigos. Podemos até ser amáveis com os irmãos na congregação, mas quantos deles são nossos amigos achegados? Para criar uma amizade forte, duas pessoas precisam se conhecer bem, confiar uma na outra, falar sobre seus sentimentos abertamente, fazer coisas juntas e ajudar uma a outra. Por isso, construir e manter amizades leva tempo e exige esforço. Agora temos um texto para ler. É importante que os irmãos leiam esse texto para vocês entenderem a pergunta. O texto é de Provérbios 17:17. Depois temos a seguinte pergunta: Por que é sábio fazer boas amizades agora, antes de começar a grande tribulação? Resposta: Porque verdadeiros amigos nos apoiam em momentos difíceis e nos ajudam a permanecer fiéis a Jeová. Então, se fortalecermos essas amizades agora, quando a grande tribulação chegar, já teremos um grupo de irmãos e irmãs leais que confiam em nós e vão nos encorajar, orar por nós e nos dar apoio prático e emocional. Além disso, por conhecê-las bem, também vamos conseguir dar o apoio que precisam nesse momento tão crítico que vamos passar. Exatamente como diz Provérbios 17:17. Vamos ter e ser um verdadeiro amigo e irmão, que ama em todos os momentos, inclusive em tempos de dificuldade. Muito bem, agora na continuação temos o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 e 13 para ler. Depois disso, temos a seguinte pergunta: Como o conselho nesses versículos pode nos ajudar a fazer amigos? Resposta: Observamos aqui em 2 Coríntios 6, 12 e 13 que Paulo nos encoraja a abrir nossos corações e demonstrar afeição genuína. Isso nos ensina que, para sermos bons amigos, precisamos ser sinceros, comunicar-nos com amor, ouvir com empatia e não reprimir sentimentos positivos ou criar barreiras emocionais. Pois quando abrimos nosso coração, a confiança cresce e a amizade se fortalece, permitindo-nos apoiar uns aos outros em qualquer situação. Muito bem, agora temos um vídeo para assistir com o tema Para tudo há um tempo determinado. Desenvolver amizades leva tempo. É importante que os irmãos assistam esse vídeo para vocês entenderem a seguinte pergunta: O que você aprendeu sobre amizades com esse vídeo? E de maneira geral, a resposta eu coloquei assim: Aprendemos que manter uma amizade exige paciência e disposição para compreender a outra pessoa, mesmo quando não é fácil entender o que ela está sentindo. Então, mesmo quando surgem mal-entendidos ou discussões, um verdadeiro amigo não se afasta, mas procura maneiras de se aproximar e manter a amizade. Além disso, o vídeo também destaca que estar presente e apoiar em momentos difíceis é o que torna uma amizade mais forte e duradoura. Às vezes, manter uma amizade é mais difícil do que construir uma. Portanto, devemos dedicar tempo, ouvir, ser compreensivos e estar dispostos a apoiá-los em momentos de angústia. Então, o tema da história 10 é Ló obedeceu a Deus. E fazendo um resumo aqui de toda essa história, lendo essa matéria, temos duas perguntas principais. A primeira: por que Jeová destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra? Resposta: porque as pessoas dessas cidades eram muito malvadas.
A matéria diz que Sodoma e Gomorra estavam cheias de gente malvada e por isso Jeová decidiu destruir as duas cidades. Muito bem, a segunda pergunta: por que a esposa de Ló virou uma estátua de sal? Resposta: porque ela desobedeceu a Jeová e olhou para trás, mesmo depois dos anjos dizerem: não olhem para trás, se olharem para trás, vão morrer. Excelente, irmãos. Agora vamos para a história 11, que tem o seguinte tema: um pedido muito difícil. E depois de ler toda essa matéria, fazendo um resumo da história, temos também duas perguntas principais. A primeira: como Abraão mostrou que confiava em Jeová? Resposta: Abraão mostrou que confiava em Jeová porque, mesmo sem entender por que Jeová pediu aquilo, ele obedeceu. A matéria diz: mesmo sem entender bem as ordens de Jeová, Abraão fazia tudo o que Jeová pedia. Além disso, quando Jeová pediu que Abraão desse Isaque como presente, ele foi até o Monte Moriá, amarrou Isaque e pegou a faca, pronto para obedecer. Foi aí que o anjo disse: agora eu sei que você tem muita fé em Deus. Muito bem, agora a segunda pergunta. O que Jeová prometeu para Abraão? Resposta: Jeová prometeu: eu vou abençoar você e você vai ter uma família muito grande. E vou usar sua família para trazer coisas boas para todas as pessoas na terra. Sem dúvidas, fomos muito enriquecidos em sentido espiritual por todo esse banquete que Jeová proporcionou para nós aqui, nessa reunião que ajuda tanto a nossa vida como o nosso ministério cristão. Agradecemos de coração a sua atenção e esperamos que em pelo menos uma dessas partes e sessões importantes, vocês, com o auxílio do nosso vídeo, consigam dar excelentes comentários. Para aqueles que ainda não fizeram, incentivamos que se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, também um hypar. Essa é uma nova opção no YouTube, onde você, clicando nela, hypar, você ajuda nossos vídeos a serem recomendados para mais pessoas, principalmente esse público que precisam da ajuda na preparação das reuniões. Então fiquem à vontade em clicar nessa nova opção. Também compartilhe nossos vídeos com outras pessoas, amigos, familiares, deixe um comentário. Relembrando que todas as respostas da reunião completa estarão disponíveis no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, para que assim vocês possam copiar e colar ou tirar prints, fotos da tela do celular. Fiquem à vontade. Também, se ainda possível, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções ajudam muito o nosso canal a crescer e faz com que nossos vídeos cheguem a mais irmãos. Uma excelente semana, com as bênçãos de Jeová, um grande abraço e até mais aos próximos vídeos.